Olá, sou o professor Edmerson de Santos Reis, sou da UNEB, Juazeiro, Bahia, aqui no campus 3, Departamento de Ciências Humanas, da Universidade do Estado da Bahia. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o currículo na perspectiva da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Essa é uma demanda da rede de educação do semiárido, no sentido de organizar materiais que sirvam de referência, de fundamento para os seus seguidores, admiradores, as pessoas que seguem essa rede desde a sua origem, desde a sua fundação em 2000. Né? O ano 2000 é um marco importante para a rede, porque aqui em Juazeiro, na Bahia, né, no Centro de Cultura João Gilberto, foram reunidos em torno de 400 educadores e educadoras de todo esse território, pegando aqui desde os estados do Nordeste até o norte do Espírito Santo e ali o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, para discutir educação, pensar uma educação diferenciada para esse território, ou seja, a partir das experiências que já rompiam naquele momento com esse currículo determinado que se dizia neutro, que não tocava nas realidades locais, né? Então, que desconsiderava todo o conhecimento, todos os saberes que perpassavam, que eram gestados nesses territórios. Então, inúmeras experiências que vieram participar naquele momento já traziam um rompimento com essa perspectiva mais, vamos dizer assim, determinada, determinista, que de certa forma enquadrava essas experiências no modelo único de educar em um país tão diverso, com tanta singularidade como é o nosso. Então a nossa fala vai estar tendo como base teórica, né, e política todas as construções que a RESAB e acúmulo que a RESAB já vem fazendo durante esses anos, né, são 25 anos agora em 2025, e dos seus autores, das pessoas que foram adotando essa compreensão como um mote de reflexão do currículo nessa região, das contribuições de Paulo Freire, né, que tem todo o seu trabalho também pautado pela perspectiva da contextualização, então é uma base primordial ali, fundante dessas reflexões, inclusive todas as experiências que naquele ano, em 2000, estavam aqui presentes no seminário, elas tinham como fundamento ali o trabalho de Paulo Freire, né, nessa pedagogia da libertação. Também os autores da decolonialidade, nós vamos estar falando um pouco, então todas as vezes que eu me referi aos estudos decoloniais, ou a perspectiva decolonial, eu estarei falando de autores que vêm refletindo sobre essa perspectiva na América Latina e também um trabalho ali da ecologia dos saberes que vem sendo aprofundado pelo o Boaventura de Souza Santos e todos os membros que participam lá do seu grupo de pesquisa, né? Que vai discutir principalmente essa questão do sul global, né? Então, só registrar que para mim é importante, enquanto membro da Secretaria Executiva e como RESAB, como rede, uma rede que se fortalece cada vez mais, que defende a educação do semiárido brasileiro. Então, essa conversa será pautada nessa perspectiva, né? Então, eu gostaria de iniciar com duas perguntas que eu sempre gosto de fazer ao refletir sobre o currículo contextualizado. A primeira é de que currículo precisamos para viver bem no semiárido, né? O currículo tem a ver com viver bem no semiárido, o currículo escolar, o que tem a ver uma coisa com outra? A segunda pergunta seria o que significa educar num território marcado por estigmas, historicamente estigmatizado, caricaturizado, né? Mas também por resistência e por um rico, vamos dizer assim, exemplar de saberes ancestrais. Então, o semiárido pode ser compreendido como um território de vida e resistência. Então, partiria logo dessa perspectiva. A concepção que a gente difunde e compreende é de que o semiárido brasileiro ele é esse território. Ele é um território de vida, ele é um território rico em vida e resistência.
né? Então, ele abriga mais de 27 milhões de pessoas, né, distribuídas em mais de 1.200 municípios que diariamente produzem suas existências nesse território, né? Nessa especificidade e nessa parte do país, onde elas vão construindo formas diferenciadas de viver, de conviver, de coexistir no território semiárido brasileiro. É um território historicamente estigmatizado pela seca, pela pobreza, pelas ausências diversas, né, inclusive de políticas públicas que garantam os direitos sociais às pessoas que aqui habitam. Muitas vezes, quando a gente se refere ao semiárido brasileiro ou às dificuldades do Nordeste brasileiro, as pessoas se referem muito, se colocam mais para ver ali o litoral. Nós não estamos falando de litoral, nós estamos falando do coração do Nordeste, né? Do interior do Nordeste, do sertão nordestino, do semiárido brasileiro, que é onde se congregam aí essas grandes dificuldades históricas e que elas vêm sendo a cada dia também hoje, né, sendo, de certa forma, vem se buscando maneiras diferenciadas de superar esse atraso histórico, né? Então, é um semiárido que vive, né, que vive no semiárido e que ele também é terra de abundância, né? Apesar dos seus limites, das suas dificuldades, é terra de abundância, é terra de culturas populares. Então, diversas manifestações da cultura desse povo são marcas registradas e que, de certa forma, identificam esse povo que vive nesse território. Então, de biodiversidade, com um bioma rico como a Caatinga, né? De lutas sociais diversas, marcas sempre de revoluções, de resistências desse povo, então de lutas sociais, de modos de vida sustentáveis, né? Mesmo em meio a essa escassez que a gente estava se referindo anteriormente. Porque é uma escassez que foi politicamente construída, principalmente pelas elites dominantes do Nordeste brasileiro, que se centravam mais ao litoral, né? Então elas tinham e sempre tiveram o sertãozão nordestino, semiárido brasileiro, muitas vezes como reservas, vamos dizer assim, das suas riquezas. Então é onde ali se criava o gado, onde se criava, onde se tinha parte das suas riquezas também, terras, latifúndios, né? Como se fosse uma promessa de futuro. Então as pessoas ali precisavam ser sempre reféns dos seus interesses. Então a política do combate à seca e não da convivência foi o que sempre prevaleceu, porque a ideia era ter essas pessoas sempre como subjugadas por esse poder das elites brasileiras e das elites nordestinas, que não era diferente. Então a proposta de convivência com o semiárido, ela se desloca dessa lógica, né, do combate à seca, que fortalecia a miséria, para a valorização dos saberes e práticas de viver no semiárido como um território de vida, né? E como um território de cultura, um território de um povo resistente, e que o Estado precisa chegar com mais intensidade na garantia dos seus direitos, no acesso às políticas públicas, nos mais diversos setores que a gente possa imaginar. Então, a educação contextualizada como caminho pedagógico é um outro elemento importante dessa discussão do currículo. A educação contextualizada, ela nasce dessa escuta do território. Então, em 2000, qual foi a primeira lógica de compreensão daquele seminário? A escuta do que já se fazia de diferente, que rompia com as estruturas de um sistema educacional, e que buscava fazer uma educação a partir dos saberes locais. Então ela já surge dessa escuta do território, das experiências
organizadas muitas vezes por instituições não governamentais, às vezes no sistema educacional também, como era o caso do município de Curaçá aqui, em Juazeiro, a Escola Rural de Massaroca, em Uricuri, Pernambuco, a experiência da Escola Rural de Uricuri, que era ali protagonizada pela instituição Caatinga, as escolas famílias agrícolas espalhadas por todo esses territórios também, forjadas na luta para fazer uma formação de educação diferente. Então, é da escuta desses sujeitos que tenta se construir uma síntese de uma proposição de educação que tem como base a contextualização do conhecimento a partir da realidade em que essa experiência acontece, em que esses sujeitos tecem e entretecem a sua vida e produzem a sua existência. Então, ela tem raízes, essa educação contextualizada, em Paulo Freire, nas lutas do povo do semiárido e na crítica à escola que ignora a vida concreta desses sujeitos. Então, trata-se de uma educação que valoriza os saberes locais, que reconhece os sujeitos como produtores, construtores de conhecimentos novos e inovadores, que já possuem saberes e se articula essa proposta de educação, articula o saber científico com os saberes populares e numa questão muito interessante, sem a preponderância de um saber sobre outro, né? E defende o direito de aprender com dignidade no lugar onde se vive, né? Então, é interessante que a gente pense, por exemplo, que ao se discutir uma base nacional curricular no Brasil, comum curricular no Brasil, uma BNCC, o enfoque ali está, inclusive, nos saberes tidos, né, como científicos e na preparação desses sujeitos, a escola transformada em locos de preparação para o mercado de trabalho. E não é essa a compreensão que a gente tem na proposta de educação para a convivência com o semiárido. Pelo contrário, ela vai buscar formar um sujeito que compreende o seu mundo, que vai além do seu mundo, que tem uma perspectiva crítica da realidade em que vive, compreende as contradições presentes nesse mundo, seja no campo, seja na cidade, seja na comunidade indígena, quilombola. São territórios nos quais a educação só tem sentido se for contextualizada aos saberes desses povos. É assim que a educação contextualizada para a convivência se faz. O princípio da contextualização, a gente está dizendo que ele vai além do território. No nosso caso, nós estamos falando de um território específico, que é o semiárido. Então, que aqui todas as experiências que estejam, seja no sistema público, seja no sistema não formal de educação, experiências escolares e não escolares, mas que tem como foco a educação dos sujeitos, que a formação desses sujeitos, que ela se faça baseada nos princípios da educação para a convivência com o semiárido. Então, por isso é preciso, quando a gente fala do diálogo, da articulação entre o saber científico e os saberes populares, a gente está falando e trazendo como elemento muito evidente aí a necessidade de pensar um currículo decolonizado, ou seja, é preciso decolonizar o currículo, descolonizar as mentes e as práticas que estão presentes dentro da educação das nossas escolas. Com todas as exceções, é preciso a gente sempre dizer. É preciso que a gente não tente ser aqui generalista, né? A gente reconhece e compreende que já existem inúmeras experiências também que vêm tentando avançar, que vêm tentando propor uma forma diferenciada de pensar a educação no âmbito do sistema público. Essas precisam ser ressaltadas também. Mas se a gente for pensar, a maioria das experiências educacionais, elas se rendem àquilo que vem determinado pelo sistema maior, pelo Ministério da Educação, né, e por todos os interesses, muitas vezes, de quem constrói essas proposições de currículo nacional, né? Então, quando a gente fala da colonização, o currículo escolar ele ainda é predominantemente eurocentrado, né? É um currículo urbano, é um currículo fragmentado e pouco diz respeito às realidades dos povos do semiárido. Pouco os povos do semiárido vão aparecer como sujeitos importantes da construção desse território.
Então, descolonizar esse currículo é reconhecer que há outras epistemologias possíveis, outras formas legítimas de conhecer, de se ensinar, de pensar, formas diferenciadas de construir um conhecimento novo. É afirmar que os saberes das comunidades rurais, das mulheres do campo, das comunidades urbanas, periféricas, dos povos afro-indígenas, dos quilombolas, não são complementos, entre aspas, mas fundamentos de uma educação que liberta, e precisa ser uma educação libertadora. Precisa ser uma educação que toca nas contradições desse mundo que a gente vive, que traz essas contradições para, ao compreendê-las, promover a libertação desse sujeito, muitas vezes escravizado por uma lógica capitalista que ainda prevalece numa proposta de educação cujo fim é a preparação de mão de obra barata para uma sociedade aí, definida e construída e com os interesses do capital. Então, descolonizar é recusar a escola que funcione como apagadora de memórias, de línguas, né, de culturas e de modos de ser diferenciados. A educação contextualizada nesse sentido é um projeto de currículo decolonial, territorializado, coletivo, crítico e engajado. É um currículo que busca engajar e discutir a comunidade e trazer a comunidade para dentro da escola. Desde a sua abordagem, desde a sua forma de pensar, de trabalhar o conhecimento, os saberes de todos os sujeitos que habitam essa comunidade, né? A ancestralidade que ajudou a construir esse espaço, que muitas vezes encontra-se apenas na memória dos mais velhos, ela é base para um currículo que se faz inovador, para um currículo que se faz libertador. Então é preciso que essas memórias, né, que essas contribuições, que essa parte da história que não foi levada em consideração na determinação de sistematizar uma história de um país, né, porque foram sufocados, então aparece muitas vezes nos livros de história apenas a história daqueles que foram compreendidos como os que foram os vencedores. E essa outra população, qual é a história não contada que precisa aparecer? Como é que eu aprendo com essa outra história não contada? Quais foram os sacrifícios, quais foram as lutas realizadas por essas pessoas, por seus grupos, pelas suas organizações, no sentido de defender um interesse comum de uma comunidade? E a gente vai ter várias lutas que poderiam ser estudadas pela escola, que muitas vezes são apagadas, inclusive no Nordeste, né? Como é que entra, por exemplo, a luta das ligas camponesas ao se discutir a questão da terra, né? O latifúndio, a luta contra o latifúndio, a reforma agrária? Como é que entra, por exemplo, a luta, como é que é tratado a luta, como é que é tratada ali a luta e a insurgência de Canudos, né? Do movimento de pau de colher, da cabanada? Então, como é que aparecem esses movimentos na história? Às vezes ela aparece na visão oficial, né? E não necessariamente trazendo ali a luta desses sujeitos e como eles se colocaram frente a um sistema opressor. Então, como nos lembra Boaventura de Souza Santos, né? Não há justiça social sem justiça cognitiva. Então, o direito ao conhecimento, o direito ao desvelar do conhecimento é um direito de todos e de todas. É um direito de se apropriar dessa parte do conhecimento da história, né, daquilo que foi acumulado pela humanidade, como forma de se empoderar enquanto sujeito histórico, enquanto cidadão brasileiro, seja no campo, seja na cidade, seja na periferia, e ter esse conhecimento como elemento transformador da realidade que a gente vive. Então, como é que esse conhecimento me ajuda a me transformar enquanto sujeito e, a partir daí, mudar também a realidade em que eu vivo? Um outro elemento do currículo é o currículo na perspectiva da RESAB. Então, o que a gente vem discutindo já, que ainda não disse aqui, né? Então, a RESAB tem sido uma das principais referências na luta
por um currículo que rompa com o modelo tradicional, pronto e universal, que nasça das comunidades escolares, que incorpore os temas geradores, como a proposta de Paulo Freire, como as diversas propostas de educação fundamentadas numa perspectiva mais social, em que você tem os temas geradores, que você tem os círculos geradores, os círculos de cultura, que você tem todos como base, inclusive no território, em temas que perpassam esse território, como acesso à água, a produção de alimentos, as festas, as manifestações culturais, a memória, as juventudes e o cuidado com a terra, a agroecologia, ou seja, a produção do bem viver, né? Então, como é um caminho natural de se pensar a vida nesse território. E isso, quando a gente fala de pensar formas diferenciadas de pensar, de se construir a produção de alimentos, ela também é insurgente, porque ela tem um formato diferenciado do que sempre foi pensado e daquilo que vai aparecer, né? Normalmente a visão do agronegócio e não da agricultura familiar. Então são elementos interessantes que a gente precisa considerar nessa discussão. Então, que incorpora esses temas geradores. Então, o currículo precisa deixar de ser um pacote fechado para se tornar um processo coletivo de construção que respeite o tempo, que respeite o chão e os saberes de cada lugar. E para isso, né, não se faz se a gente não tivesse buscado articular diversas práticas inspiradoras, né, de educação contextualizada, que a gente diz que é quando o território adentra a escola. Então, quando o território adentra a escola e se torna um elemento facilitador, promotor da compreensão dos diversos conhecimentos produzidos pela ciência, mas sem negar o meu conhecimento, a gente está dizendo que há uma escola, há escolas e redes que já vêm construindo essa forma de articular currículo e vida, né? Então foram as experiências iniciais, foram as experiências que se desenvolveram nesse caminhar de 25 anos, que se fortaleceram. Então, alguns exemplos aqui de práticas que nascem do semiárido, né? A gente poderia estar trazendo projetos pedagógicos sobre a água e os sistemas de captação que orientaram iniciativas educacionais, curriculares, estudantes entrevistando mestres da cultura popular, né? Então pessoas que já detêm um saber muitas vezes negado pela escola, experiências de hortas escolares e feiras agroecológicas como modo de produção de uma outra lógica de compreender o mundo e a relação que a gente estabelece com a natureza na produção do nosso alimento, mapeamento das histórias locais, das histórias orais, né, das comunidades, integração com projetos de extensão da universidade, ou seja, e um diálogo permanente entre o que a universidade processa na formação dos seus licenciandos, né, com as experiências que estão já no campo da educação e acontecendo de forma contextualizadas. Essas experiências, inclusive, como campo de inspiração e de formação dessas novas gerações de professores. Então, são currículos vivos, enraizados, que formam e fazem a escola pulsar com o seu território, ou seja, ambos se reconhecem. E há desafios que persistem nesses 25 anos. Há desafios, sim, que vão persistir, que continuam existindo. Então, apesar de todas essas experiências exitosas, ainda existem, vamos dizer assim, enfrentamentos grandes e grandes desafios. Por exemplo, a formação de professores, né? Pouco voltada à realidade do semiárido, ou das comunidades diversas. A gente está falando de semiárido no nosso território, mas poderia ser do Cerrado, da Amazônia, né, dos Pampas. Então, como é que esse currículo de formação universitários nas mais diversas áreas do conhecimento? Estou falando de currículo escolar, mas eu estou falando de diversas áreas do conhecimento. Ou seja, se você vai para a formação de profissionais nas universidades, como é que o engenheiro agrônomo ele é formado para pensar a partir do semiárido brasileiro?
em meio a referências que foram construídas a partir de outras realidades. Então, como é que você pensa uma arquitetura em um território totalmente diferenciado de clima, de tudo, como é o semiárido brasileiro? Então, é dessa perspectiva que a gente está falando. Então, a formação de professores pouco voltada à realidade é um desafio. A força das avaliações externas e das políticas padronizadas é outro desafio a ser vencido, porque elas desconsideram os conhecimentos locais e elas estão preocupadas com a formação para o mercado e não para a formação de um sujeito histórico, crítico e detentor no conjunto da sua comunidade, nas relações de solidariedade que precisam ser estabelecidos, os rumos da nossa sociedade. A ausência de recursos e políticas públicas específicas para tratar dessa questão, de materiais didáticos específicos, para tratar da questão de formação do professor inicial e continuada, né? Então, de diversas maneiras, das tecnologias que chegam para ajudar a compreender melhor também essa realidade e contextualizadas na sua abordagem. Então, é preciso instituir na construção de políticas públicas que garantam o direito à educação contextualizada como caminho para a justiça territorial e climática, né? Então, aí a gente garante justiça social. E basicamente, né, para encerrar, eu gostaria de deixar a perspectiva do semiárido como potência, né? O semiárido é uma potência. Muitas vezes ele foi visto como, vamos dizer assim, como insuficiência. Então, precisamos afirmar, o semiárido não é carência, ele é potência. O currículo precisa ser instrumento de libertação, não de exclusão. A educação contextualizada nessa perspectiva da convivência com o semiárido brasileiro e numa perspectiva decolonial é pedagogia de enraizamento, de resistência, de esperança, entretanto, sem se asfixiar no seu mundo, mas respirar outros mundos para compreender como é que se coloca, que se relaciona com essa realidade. Então, o semiárido, o sertão, aquela lógica, o sertão vai virar mar, que sempre se diz, né? Sempre se dizia, que o conselheiro dizia, o sertão vai virar mar. Não, o sertão vai virar vida. Apesar de todos os projetos que vão sendo construídos, inclusive de que leva a água do São Francisco para levar água para outros sujeitos na imensidão do semiárido brasileiro, né? Mas o sertão vai e tem virado vida se a gente aprender a ouvir o chão. Então, que a escola seja esse lugar onde o chão entra, onde esse território fala, onde o povo do semiárido aprende a sonhar com os pés na terra. Esse é o desafio que a Resab vem construindo nesses 25 anos e que a gente possa continuar fortalecendo essa perspectiva, essa luta, esse desafio, essa garantia de termos, né, as gerações atuais e as futuras compreendendo mais do lugar em que vivem, se apropriando mais desse direito ao território, dessa compreensão de que é possível se viver bem e se viver com dignidade onde a gente está. De que deixemos de ser aquele outro que foi caricaturizado, que foi determinado, que foi estigmatizado por outros que muitas vezes aqui nem os pés colocaram e assim foram construindo uma imagem negativa do sujeito do semiárido, do catingueiro, do nordestino, do nortista, porque era só nortistas, né? É como se não existisse Nordeste e Norte, era tudo para eles, era o Norte, né? Os nortistas. Então, que a gente supere essa perspectiva, essa compreensão colonialista que ainda permanece e muitas vezes ainda está na cabeça de muitos dos nossos educadores. E a gente só consegue superar isso com muito estudo, com muita leitura, com muita reflexão, né? Com o desafio de cada vez que a gente entra numa sala de aula, esteja sempre pensando e refletindo sobre os sujeitos que ali estão, que são sujeitos com histórias distintas, que são sujeitos cada um com uma perspectiva diferenciada e muitas vezes de uma perspectiva colonizada, e que a escola tem o papel de ajudar nesse processo de libertação.
Então é isso, muito obrigado. A gente deixa o carinho, deixa aqui a determinação, deixa aqui a importância que a rede de educação de semiárido exerce nesse território, e usem esse vídeo da maneira que vocês possam potencializar na formação docente, na reflexão em sala de aula, nas licenciaturas, nas formações continuadas, e a gente vai produzir outros materiais ainda relacionados à rede de educação do semiárido brasileiro. Muito obrigado.